Tá ótimo. Boa tarde a todos. Me colocaram hoje esse tema, a postura do ser diante das adversidades da vida e o seu sistema imunológico. E aí uma imagem bem atual do que nós estamos vivendo, né? A nossa complexa, ainda desconhecida em alguns aspectos, epidemia do Covid-19. Mas costumo colocar sempre uma filosofia que vai nortear a minha fala, mas hoje eu vou colocar uma síntese para ser a base do que a gente vai conversar, trocar no dia de hoje, nesses momentos que vamos passar aqui junto. A nossa troca será, a tônica dela vai ser a vida interior. A vida interior, como é que eu presencio isso na minha vida? Como é que eu posso fazer reflexões dessa minha vida interior? Eu já consigo ficar sozinho comigo mesmo ou ainda dependo das multidões, dependo de outras pessoas, tenho sempre que ficar em contato com as outras pessoas, ou eu já consigo ficar sozinho comigo mesmo? Isso é um reflexo da vida interior. Já consigo conversar comigo? Eu já consigo conversar comigo lá dentro de mim. Já consigo isso? O que eu sinto? Em alguns momentos, o sentimento é ruim, em alguns momentos, o sentimento é bom. Consigo analisar isso? Aquilo que me faz coisas ruins, me sentir ruim? E aí, o que me faz feliz de verdade? O que me faz preencher o meu ser? E não são coisas grandes às vezes. Um olhar, uma prece, uma conversa com uma pessoa, um telefonema. O que me preenche? O que me traz o salário pleno? Como o salário do trabalhador da última hora, que é o salário pleno. O que me dá essa felicidade verdadeira? Já tenho diálogo interno, já faço as minhas reflexões, já consigo interpretar alguns sentimentos que eu tenho, algumas dificuldades. Isso faz parte do diálogo interno da nossa vida interior. Já avalio o que eu sinto? Já consigo avaliar por que aquela pessoa me dá raiva? Por que aquela pessoa me traz tanta intranquilidade? Já consigo fazer isso? De analisar essas emoções que eu tenho dentro de mim? Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que a nossa reflexão é conosco mesmo. Em que eu sou bom? Esse bom no sentido de
que é que eu faço de melhor? O que é que eu já faço para os outros? E outras perguntas podemos fazer. O que é que me mantém saudável? O que é que eu posso fazer que isso me traz saúde mental, saúde espiritual, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual, que me mantém saudável? E aí, lá para o espelho, eu posso perguntar: sei qual a minha verdadeira identidade? Eu sei a minha verdadeira identidade, a identidade íntima, a identidade que só você conhece. Já sei quem eu sou? São essas perguntas e várias outras que podemos fazer para nós mesmos e que nós conseguimos analisar, avaliar a nossa vida interior. Um filósofo chamado Sirihan, é um filósofo recente, não tenho certeza, mas acho que ele pode estar vivo ainda hoje. Ele diz essa palavra aí, essa frase: a felicidade humana é a paz e a serenidade interior. A felicidade humana é a paz e a serenidade interior. Nos artigos dele, ele diz que o mais belo estado da mente e do coração é essa paz e essa serenidade. E aí a gente sabe e complementa. O mais belo estado da mente, a harmonia dos nossos pensamentos e do nosso coração, o equilíbrio dos sentimentos, isso traz a paz e a serenidade interior. O tema são as adversidades. O que pode ser adversidade? Para alguns é a separação, é a traição. Para alguns outros é falecimento de um parente. Para outros é o luto. Para algumas pessoas são doenças. Para outras, acidentes. Para uns é perda de emprego. Para outras é não atingir sonhos, e aí não é o sentido do ideal, mas é aquilo que a pessoa fica sonhando e não consegue realizar nunca e fica bloqueada nisso. É nesse sentido que são sonhos. E para algumas pessoas são as violências pessoais, todas elas, e as violências também coletivas, de países, de regimes, de grupos de pessoas, de raças. Para outras pessoas, são agressões sofridas. E, exemplificando Francisco de Assis, também é a agressão que foi feita. E aí podemos elencar várias outras situações que correspondem a essas adversidades. Utilizamos algumas coisas de colocar todos esses itens, mas precisamos citar algumas coisas em relação a eles. A situação mais estressante para a vida interior das pessoas é a separação litigiosa
com agressão. A segunda situação mais estressante é o falecimento de um filho para a mãe. A terceira situação é a separação, sem ser litigiosa, mas a separação como um todo. A quarta é o falecimento, e aí do marido para a esposa. E, em quinto lugar, as doenças, e aí principalmente as doenças agudas e as doenças crônicas, principalmente aquelas relacionadas a câncer de forma mais agressiva. Então, estatisticamente, é mais ou menos essa a sequência. Para o tema de hoje, nós vamos falar algumas vinculações dessas adversidades com doenças. E aí, para a doutrina espírita, qual é o significado das doenças ou da doença? E aí temos que a doença é sempre um acidente de percurso, jamais sendo uma realidade. A doença é um efeito. Doença no corpo. Ela é um efeito. Ela é um acidente de percurso. Jamais uma realidade. Antes, é um estado transitório. Se ela não é a causa, se ela é um efeito, ela é um estado transitório. E aí continua Joana, que pode ser ultrapassado, esse estado transitório, mesmo quando se apresente com características expiatórias que nos foram impostas pela justiça divina. Já que o ser é eterno, imortal, as manifestações orgânicas e mentais dessa ou daquela natureza fazem parte da transitoriedade do mundo da forma. Não se justifica, fala a benfeitora, desta maneira, o medo das doenças. Vida, desafios e soluções, página 63. Continuando o significado, somente há doença porque há doentes. Somente temos a doença como presença nesse degrau da nossa evolução, porque porque temos doentes. A doença é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante ou espírito. Joana, no Homem Integral, na página 87. Olha onde ela fala que é a causa da doença. A doença no corpo é um distúrbio, é um efeito de distúrbios profundos no campo da energia pensante espírito. A causa está no espírito. No corpo é um efeito da doença do espírito lá na mente. E aí algumas colocações ainda para a doutrina espírita e esse significado aí também é da Joana. A dor possui uma função específica, extraordinária. A dor como doença, como dificuldade física, como adversidade. Ela tem uma função específica, extraordinária.
auxiliar o progresso da criatura humana. Auxiliar o meu progresso. Auxiliar aquilo que eu preciso aprender. E essa função transforma a doença em professora. O que a doença está querendo me ensinar? Para que estou doente? Auxiliar o meu progresso, auxiliar o progresso da criatura humana. E aí uma outra interessante ponto de vista da Joana. As admiráveis conquistas da ciência têm tido por objetivo diminuir-lhe a intensidade ou suprimi-la. Podemos utilizar os recursos da ciência para nos ajudar? Sem dúvida que Deus criou isso e permite que isso seja feito para minimizar as minhas dores, meus sofrimentos. Isso também é Joana. E aí algumas considerações sobre as doenças. E aí, nós temos doença nessa etapa evolutiva porque somos seres em transição. Seres em transição são mais frágeis. Seres em transição são mais acessíveis às dificuldades da etapa evolutiva do planeta. E aí, os vírus, as bactérias, os fungos vão me atacar mais facilmente. Então, somos seres que ainda estamos em processo evolutivo. E aí eu sou mais atingido em facilidade pelas circunstâncias do planeta. E aí uma outra coisa interessante é que a doença reflete, já vimos isso nas várias citações trazidas, das desarmonias profundas do espírito e aí no sentido da mente como um todo. A doença é um efeito de desarmonias profundas do espírito no sentido geral e aí da nossa mente. Não é a mesma coisa espírito e mente, mas se a gente for explicar, é muito parecido no atual contexto evolutivo nosso. E aí essa figura é de um poeta romano chamado Juvenal, lá no IV século, que ele traz, num poema dele, ele traz essa frase: um corpo são reflete uma mente em paz e serenidade, mens sana in corpore sano. Isso é desse poeta Juvenal. Para os nossos estudos, eu vou trazer 3 estudos, e todos os 3 de Harvard. Então, um a gente já até falou dele, mas vamos falar de novo. Então, os estudos de Harvard. Esse estudo, Grant, ele iniciou em 1939, em plena Guerra Mundial, que é interessante começar um estudo desse em plena Guerra Mundial. O objetivo do estudo era entender o que trazia a felicidade no momento de início da guerra. É interessante ele começar esse estudo, o Grant começar esse estudo em relação à felicidade. E aí, na época, 268 alunos foram estudados até o ano de 1944, e depois eles eram reavaliados periodicamente, e eram só homens, porque naquela época, em Harvard, só tinha estudante do sexo masculino, as mulheres eram raríssimas como estudantes
de faculdades, de universidades. E aí, no final, em 2017, porque eles continuaram o estudo até 2017, quase 80 anos de estudos, é o estudo mais longo que existe, e aí já tinham 1.300 pessoas, que eram os filhos daqueles 268 alunos, depois os filhos dos filhos desses 268, os netos, e aí, já em 2017, eles estavam avaliando 1.300 pessoas. E aí, em 2017, apenas 19 membros originais estavam vivos e alguns de seus descendentes, vários, já passavam de 50 anos. E aí o estudo foi aberto. Por que resolveram abrir esse estudo? É que, com o advento dos supercomputadores, se a gente olhar um estudo de 80 anos, o que se tem de informações para serem inseridas e guardadas é uma coisa absurda que a mente humana não dá conta de fazer as interpretações, as interrelações para se divulgar isso como um trabalho finalizado. E aí, na década de 80, antes um pouco, mas na década de 80 já foi mais popularizado os supercomputadores, e aí essas interpretações puderam ser avaliadas de forma mais rápida, e aí, em 2017, o estudo foi aberto. Pediram permissão, esses 19 membros tiveram que autorizar essa abertura do estudo, porque o estudo inicial era fechado, não ia ser publicado enquanto algum estivesse vivo, e esses 19 membros autorizaram. E aí, o estudo Black, que iniciou em 1970 e que, em Boston, e o objetivo desse estudo era avaliar em crianças, em jovens e adolescentes, homens, pela mesma razão, porque ainda a presença masculina era muito grande, o que era a felicidade real em 456 jovens e adolescentes homens, e um destes jovens tornou-se presidente dos Estados Unidos. Um desses aí que foi avaliado, ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Eram reavaliados também periodicamente. Não eram ricos, e as mulheres só entraram depois porque os alunos de Harvard eram quase só homens. No final, 70% dessas pessoas, desses 456 jovens, estavam vivas. E o que eles concluíram nesses dois estudos quando fizeram uma meta-análise jogaram os dados no computador, um estudo junto com o outro, e aí fizeram os vieses de interpretação dos dados usando supercomputadores. Então, ao cruzar os dois estudos com novos dados e questionários, também de Harvard, Brad afirma que poderia definir o segredo da felicidade nesse estudo tão longo que foi feito com 3 atitudes: conseguir fazer o que se ama, o que se gosta, aquilo que você já faz bem, estar próximo a amigos, ou simplesmente conseguir estar estável. Estar saudável, desculpa. Lembrando que a OMS define saúde como bem-estar físico, psicológico, financeiro e emocional. Conseguir fazer o que se gosta,
grande parte daquelas pessoas mais longevas gostavam do trabalho. Não tinha nenhum problema com o trabalho. Das mais longevas, era bom estar perto de pessoas e fazer a atividade física também apareceu como um item dessas atitudes, o estar saudável. E aí a gente pode concluir: a quantidade dos relacionamentos próximos que eu tenho me traz saúde. A profundidade que eu tenho nesses relacionamentos me é saudável, me traz equilíbrio. E aí, as duas situações anteriores, mais as atividades físicas. Naqueles 70% do segundo estudo, 93% tinham mais de 3 dias de atividades físicas na semana. Saudáveis. Então, a qualidade do relacionamento que eu tenho, a profundidade desse relacionamento e, se eu associar isso à atividade física, vai me trazer a felicidade real. Olha o que Madre Teresa fala sobre solidão. Porque a conclusão do estudo é qualidade do relacionamento, profundidade do relacionamento. E aí a solidão causa o quê? Madre Teresa fala: a mais terrível pobreza é a solidão e o sentimento de não ser amado. A maior doença hoje não é a lepra ou a tuberculose, é antes o sentimento de não ser desejado, de não ser querido, de não ser amado, de não ser ninguém para ninguém, de não ser alguém para alguma pessoa. E aí ela continua: no mundo existe mais fome de amor e de apreciação do que de pão. Às vezes pensamos que a pobreza é apenas fome, nudez e desabrigo. A pobreza de não ser desejado, de não ser amado, de não ser cuidado, é a maior pobreza. É preciso começar em nossos lares o remédio para esse tipo de pobreza. Solidão é uma característica das pessoas que, naqueles 2 estudos de Harvard, foram os primeiros a deixarem o estudo por falecimento, por doenças graves. Quem não é amado adoece mais. Quem vive relações contestuosas, de lutas, de brigas, adoece mais cedo. E aí um terceiro estudo que a gente já viu há uns tempos aí atrás. Esse estudo avaliou 132 estudantes, foi feito em 1980, e foram dosados os níveis de anticorpos, moléculas responsáveis pelo combate aos micro-organismos na saliva das pessoas. Os alunos assistiram a 2 tipos de vídeos. Um retratava os horrores da Segunda Guerra Mundial e outro o trabalho de Madre Teresa de Calcutá. Após o primeiro vídeo, observou-se a redução importante dos níveis de anticorpos na saliva das pessoas, enquanto que, após o segundo, esses níveis se elevavam. Coisas ruins
diminuem a minha resistência. Coisas boas aumentam a minha resistência. E aí esse mecanismo fisiológico foi identificado. O estresse emocional promove a ativação constante do eixo hipotálamo hipófise adrenal, um sistema que integra o cérebro com a produção de hormônios em nosso organismo. E aí esse eixo produz hormônios tal como o cortisol, que é aquele hormônio que está relacionado a ataque e fuga nas situações de estresse, que atuam sobre o sistema imunológico, reduzindo as defesas do organismo e, consequentemente, facilitando a invasão dos seres microscópicos, bactérias, vírus, fungos, etc. E aí a causa real das doenças? Somos nós com a nossa psicosfera, somos nós com o nosso hálito mental, somos nós com os nossos sentimentos e pensamentos que estamos nutrindo e articulando a exaltação de forças negativas, onde não só a onda virótica, mas também mais e principalmente o desajuste mental encontram campo propício às suas inserções. Ele está falando de viroses e respaldo kármico no livro Psicologia Espírita, Jorge Andréa. Se a gente pensar que a nossa psicosfera é positiva, nós estamos nutrindo e articulando a exaltação de forças positivas que vão impedir, que vão propiciar a nossa defesa pelo ajuste mental, pelo equilíbrio mental em que nós nos posicionamos. Posso interferir na invasão bacteriana, na invasão virótica, conforme os meus pensamentos. Se eles são positivos, eu vou bloquear muitas vezes essas invasões. Se eles forem negativos, eu vou propiciar essa invasão. E aí, em Evolução e Dois Mundos, André Luiz, no capítulo 40, fala, o capítulo 40 é Invasão Microbiana, ele fala, excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência de higiene comum. Um exemplo disso, se eu ficar com o calçado molhado muito tempo, as pessoas, os soldados na guerra, eles têm muita micose nos pés, entre os dedos. É uma condição que não é pelo espírito dele que isso acontece, mas é pela higiene comum da vida dele. Mas voltando, excetuados quadros infecciosos pelos quais responsabiliza a ausência de higiene comum, as depressões criadas em nós mesmos, em nós por nós mesmos, nos domínios do abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos fisiopsicossomáticos, nos tecidos do meu corpo orgânico, nos tecidos do meu perispírito, nos tecidos do meu duplo etérico, fisiopsicossomáticos, que nos constitui o veículo de expressão, aqui o corpo, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Os meus pensamentos, representado aí nas depressões, os meus sentimentos interferem na harmonia celular. E a harmonia celular como um todo
é de defesa. E aí essas perturbações causam a ruptura da harmonia celular. Continuando, causa real das doenças. Em razão da conduta mental, as células são estimuladas ao bombardeamento, ou bombardeadas, pelos fluxos dos interesses que lhe apraz, promovendo a saúde ou dando gênese aos desequilíbrios que decorrem da inarmonia, quando essas unidades em estado de mitose degeneram, oferecendo campo às bactérias patológicas que se instalam, vencendo os fatores imunológicos desativados ou enfraquecidos pelas ondas contínuas do mau humor, pessimismo, revolta, ódio, ciúme, lubricidade, libertinagem e as viciações de qualquer natureza que se transformam em poderosos agentes de perturbação e de sofrimento. Manuel Filomeno de Miranda, no prefácio de Painéis de Obsessão, fala que o mau humor, o pessimismo, revolta, ódio, ciúme, libertinagem e viciações de qualquer natureza podem causar perturbação e sofrimento nas nossas células. É a gênese das nossas doenças. E aí, algumas figuras em que, com a minha postura, eu interfiro no meu DNA. Eu consigo, e vários mecanismos estão sendo estudados, o pensamento interferindo negativamente de um lado, positivamente de outro. A inserção negativa, quando o pensamento é negativo, diminui a nossa resistência, e aí a inserção positiva na prece, ela é para melhorar a qualidade das minhas moléculas. Então, os pensamentos interferem na minha defesa e é uma escolha minha ter posturas íntimas, internas, de pensamentos positivos ou de pensamentos negativos. Onde é que eu estou? Onde é que o meu eu está? O que é que eu escolho como prioridade para a minha vida? É aspecto positivo? Vou interferir no meu DNA de forma positiva. É negativo? Vou interferir no meu DNA de forma negativa. E aí é o equilíbrio. Mens sana, in corpore sano. Se eu vibro positivamente, é um corpo são que vai ser desencadeado dentro dessas minhas vibrações. Finalizando, estamos falando que nós estamos a caminho, somos seres em transição. O que eu estou afinando entre as minhas emoções e os meus pensamentos? Entre os meus sentimentos e a minha mente? A afinação é própria, é de cada um. Eu gostei muito dessa figurinha. Cada um faz a afinação para a sua vida, o equilíbrio dos seus pensamentos e sentimentos. E aí, as posturas externas de relacionamento com a natureza, que é onde eu vejo Deus. Como é que está a minha relação com a natureza? Então, a postura diante da vida, das adversidades, elas vão interferir no meu sistema imunológico. E aí uma frase de Mark Twain, americano, em que ele fala que é interessante: não há tempo. A vida é tão curta para moedas de 10 centavos, desculpas, ressentimentos e irresponsabilidade.
Há apenas tempo para amar e temos pouco tempo para isso. A vida é tão curta e a gente fica gastando tempo para odiar, para ressentir, para irresponsabilidades. Finalizando, lembrando lá do início, estou afinando a minha paz, estou afinando a minha sinceridade, estou vivendo com o Criador, a natureza, já me sinto filho desse Criador que criou tudo, já estou em comunhão com esse Criador. Nas minhas preces eu já dirijo para Ele como criatura, como Criador, Ele. Como é que eu estou nas minhas preces? A felicidade real é a paz que eu tenho dentro de mim, que eu conquistei, e a minha serenidade interior. Concluindo, a postura do ser diante das adversidades do mundo é buscar a paz de Jesus, a paz dele. Essa primeira figura é aquela figura que aquela menina da Lituânia ou da Letônia desenhou como sendo a face de Jesus e que foi apresentada num filme O Céu é Real. Essa figura também foi apresentada nesse filme, que era um livro de uma criança americana que tinha visto Jesus. E ele fala que a foto é essa, que isso era ele que ele tinha visto. Tá, a paz dele, a paz de Jesus. E aí ele nos ensina, e isso está em João, no capítulo 14, o versículo é 27. A gente sabe que metade do Evangelho de João, e aí o 14º já está além dessa metade, são os 7 últimos dias em que João escreve o Evangelho dele. O Evangelho, a metade do Evangelho dele é a morte de Lázaro. E aí, isso foi 7 dias antes, uma semana depois, ele estava sendo crucificado. Então, metade do Evangelho de João são 7 últimos dias da vida de Jesus aqui conosco. E ele nos dá essa lição, ele nos dá essa medida dessa paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não estejam com os vossos corações estressados. Não estressem os vossos corações, não temam. Eu sou o pastor. Vocês são minhas ovelhas. E aí, a postura do ser diante das diversidades é buscar a serenidade no lugar seguro. Jesus buscava esse lugar seguro nos montes e entrava em comunhão com Deus. Já nos sentimos assim? Já entramos em comunhão com Ele, com Deus, nas nossas preces? Porque é o meio mais positivo para a gente entrar em comunhão com Deus, são as nossas preces. Já fazemos isso? Temos confiança no nosso pastor? O nosso pastor disse para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida. Acredito nisso, que ele está e vai nos levar até o Pai? As minhas palavras não passarão.
disse ele. Qual é o lugar seguro que ele nos mostrou? Ele nos diz: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Lugar seguro, lugar de serenidade. Isso é Mateus 6, 27. Jesus não estava falando de quarto. Jesus não estava falando de um quarto físico. A gente pode olhar sempre nas palavras de Jesus o lado espiritual. E onde é que eu posso ter serenidade? Dentro de mim. O quarto de guardados. O quarto que ninguém entra, só eu entro. O quarto em que eu vou orar para o Pai e que lá ninguém vai me ver orando. Orar em secreto, lugar que vai me trazer serenidade e paz. E é isso que esse olhar deve estar no nosso coração. O nosso pastor, aquele que governa o nosso mundo, que vai nos levar até Deus. É pelos ensinamentos dele, é pelo que ele nos deixou, que vai nos trazer saúde, vai nos trazer serenidade, vai nos trazer a paz. Boa tarde a todos. E aí, paz, muita serenidade para todos nós, para fazermos as escolhas, para fazermos as nossas buscas, para aquilo que nos completa. Muita paz a todos, que Jesus possa iluminá-los, ampará-los, ajudá-los e que sigamos em frente, mesmo nesses momentos tão difíceis. Graças a Deus. É com você, Renata.